O quinto ponto é: eles dizem que não conseguiram encontrar uma igreja para atender às suas necessidades. São pessoas que estão chegando na sua igreja e elas chegam já dizendo que não encontraram uma igreja para atender às suas necessidades. O que vai acontecer? Essas pessoas provavelmente, em pouco tempo, estarão à porta de outra igreja conversando com outro pastor e usando a mesma frase. Por quê? Porque elas querem ter a preferência. Como assim? Elas querem ter a preferência, elas querem estar num lugar onde elas são preferenciais, onde elas estão em primeiro lugar. Quando chega pessoas assim na nossa igreja, eu faço algo. Quando eu escuto frases semelhantes a essas, sinônimas dessa, eu explico como a igreja funciona. E falo da nossa visão, da nossa missão e do nosso propósito. E eu falo, olha, se você não consegue se ver já nisso que eu estou falando, então este lugar não é para você. Por que eu falo isso? Porque se uma pessoa chega, aí perceba comigo, ela chega falando essa frase: eu não encontrei ainda nenhuma igreja para atender as minhas necessidades. Eu fui em tal lugar, tal lugar. Eu não fui amado. E nós achamos assim: não, mas eu vou conseguir. Não, a nossa igreja aqui vai conseguir. E nós abraçamos a pessoa, a família, recebemos, dizemos: não, fica aqui com a gente. Sem exigir dela nenhum compromisso, sem exigir dela nenhuma posição, sem exigir dela nada, o que vai acontecer? 6 meses depois ela vai estar saindo da igreja. Mas aí o que aconteceu? Em 6 meses aquela família fez relacionamentos. Em 6 meses aquela família criou alguns vínculos. E ela vai sair dizendo a mesma coisa. E o que pode acontecer? Aquela família que tu viu vindo lá 6 meses atrás pensando uma bênção, uma família nova para a igreja. Agora ela está saindo, ainda descontente, porque ela nunca esteve contente, e o problema não é você, não é só a igreja, e o pior de tudo, influenciando as famílias próximas que ela criou vínculo. E, quem sabe, levando alguma família junto com ela, à procura da igreja que atenda às suas necessidades. Então, esse quinto ponto é um ponto de cuidado de entrada. Por quê? Porque essa entrada é perigosa, porque é certo que ela vai se tornar uma saída e pode ser uma saída em dobro. Entrou uma família com esse tipo de pensamento, de visão, e vai sair não uma, mas 2 famílias, porque uma foi influenciada por essa. Eu não sei se você está conseguindo me entender, mas o que eu estou aqui querendo falar contigo é mostrar o que faz as pessoas, as razões pelas quais as pessoas saem da igreja. E muitas vezes chega pessoas que nem chegaram ainda, mas é quase certo que elas vão sair depois de um breve tempo na nossa igreja. Então, se nós não conseguirmos saber lidar com isso, isso pode ser algo terrível. Porque pode semear contenda, semear discórdia, semear tantas outras coisas. Então, nós precisamos aprender a lidar com isso. Essa mentalidade de consumidor, né? Essa mentalidade de igreja supermercado. Eu vou lá, se aquele supermercado não está com coisa nova, não está com bom preço, eu vou no outro. Agora, parece ser muito parecido, mas não é a mesma coisa, é o número 6. Eles tinham uma necessidade e sentiram que a igreja não atendia ou não atendeu. Como assim? Uma família enlutada. Não houve um cuidado, e aqui eu não estou falando só da pessoa do pastor. Nós, como pastores, temos que entender que
Nós somos a referência, as pessoas nos veem, elas estão de olho em nós, mas as pessoas estão querendo saber da família da fé. Então, se o pastor faz 20% e aí o restante da congregação, da família da fé faz 80%, não importa. Mas tem que haver a ação dos dois. E muitas vezes só a ação do pastor, muitas vezes só a ação da igreja. E quando isso acontece, as pessoas dizem: eu tinha uma necessidade e a igreja não me atendeu. Então, nós pastores temos que saber treinar a liderança para que isso não aconteça. Visão de liderança é visão de influência, mas visão também de serviço. Gerar isso em todo mundo. Bem, tem um irmão que está enlutado. Há uma visão de serviço na igreja, há uma compreensão daí que a igreja serve, que nós estamos aqui para servir. Há essa mentalidade, está todo mundo no mesmo barco. Então nós vamos todos servir. Vamos todos servir. Mas infelizmente o que acontece? O pastor faz ou a igreja não faz. A igreja faz e o pastor não faz. E as pessoas dizem: eu não fui atendido. Os pastores não vão conseguir fazer tudo. Por isso precisa haver uma força-tarefa sempre para ajudar, para servir, para cooperar, para agir em nome da igreja. Só um pouquinho. Eita. Virou o tempo aqui. E aí, virada de tempo no sul, a temperatura cai bastante. Então, você está me entendendo? Esse é o ponto. Continuando. Antes de continuar, antes de ir para o próximo passo, deixa eu falar uma coisa. As pessoas querem ser atendidas. Pessoas querem ser atendidas na igreja. Primeiro, nível espiritual. Querem ser atendidas no nível emocional. Nível de relacionamentos. Físico. No nível físico. Esses os níveis que as pessoas querem ser atendidas. Então, nós precisamos ver se elas estão sendo atendidas nesses níveis. Se espiritualmente nós estamos oferecendo cuidado, amor, se nós estamos oferecendo uma jornada espiritual, se no nível emocional há o amor entre os irmãos, a gente está ajudando ela a se sentir suprida emocionalmente. E nisso já entra também os relacionamentos. Se ela tem vínculos de relacionamentos, e no nível físico se através disso ela também pode servir de maneira física nos ministérios, estando envolvida com algo. Quando as pessoas estão bem nesses níveis aqui, é muito difícil ela dar essa desculpa ou dizer que esse foi o motivo pelo qual ela saiu. Agora, muitas dizem que nunca se sentiram conectadas. Nunca se sentiram conectadas na igreja. E aí, isso é uma grande verdade. Tem pessoas que vão na igreja e não se sentem parte daquilo. Algumas por questões pessoais, mas grande parte por uma questão da igreja local, porque a igreja local não sabe conectar pessoas.
conectar pessoas. E nós precisamos aprender a conectar pessoas. Tem pessoas que a gente vai já ter toda uma estrutura de conexão e elas não vão conseguir. Bem, aí é uma dificuldade delas. E elas vão sair dizendo isso, que nunca se sentiram conectadas com a igreja. E nós não temos aí o que fazer. Mas, em grande parte, nós podemos fazer algo. Podemos conectar pessoas. Não na instituição. Aí entra num ponto que eu falei aqui em cima. Conectar as pessoas no nível emocional, de relacionamentos, e aí depois sim de físico, que tem a ver com servir de maneira física na questão da igreja local. Mas tem como fazer isso. E tem várias ferramentas para se fazer isso. Oitavo ponto. O oitavo ponto é: eles não deram para a igreja. Não deram o quê? Dízimo, oferta, contribuições. Eles não estavam dando. Pegue a listagem dos dizimistas. Vamos fazer aqui, ó, fazer um testezinho. Faça um teste. Pegue todos aqueles que perderam o hábito de participar e também não estão dizimando na sua igreja. Quer dizer, ele está indo daqui uma vez por mês e também não está dizimando. Essa pessoa ou essas pessoas serão os próximos a deixar a sua igreja. Por quê? Porque quando a pessoa não está comprometida presencialmente, fisicamente, e também não está comprometida financeiramente, ela não tem nenhum tipo de compromisso. Isso é algo psicológico, isso é do ser humano, em qualquer área da vida. Em qualquer área da vida. Então, uma das formas é motivar a contribuição, para que as pessoas se comprometam a fazer parte de algo maior. Mas daqui a pouco, se você está vendo que a pessoa tem um bloqueio com dízimo e oferta, crie algum projeto social, alguma ação e foque nessas pessoas que não contribuem. A essas pessoas que não estão contribuindo e não estão participando assiduamente, foque para que elas se envolvam. Para que elas criem um hábito de se envolver com aquela causa e para que elas criem um hábito de contribuir para aquela causa. Ah, mas não vai estar sendo para a igreja. Não importa, é algo que a igreja está fazendo. E lá no meio daquela causa, daquelas pessoas, vai estar a liderança da igreja que vai puxar de novo e vai gerar o quê? Vai gerar um nível espiritual, emocional, de relacionamentos e vão estar fazendo algo físico. Perceba, numa ação, num projeto social da igreja, você consegue ativar novamente aqueles que estavam escorrendo entre seus dedos da igreja. Você está entendendo? Por quê? Porque eles começam a contribuir, mesmo que não seja diretamente para a igreja, mas é algo que a igreja está fazendo. Eles começam a estar presentes para servir. Eles têm novamente a aproximação de laços de relacionamento. Eles se sentem conectados à igreja. Perceba, por isso que é tão importante. E a igreja ainda está manifestando o reino. Mas, lógico, coloque gente que está pegando fogo do Espírito, gente que está inflamada, gente que está aí com a fé viva, alicerçada na palavra, para estar lá para agarrar eles, para pegar eles. Continuando. Eles partiram quando o pastor foi embora. Muitas pessoas estão ligadas ao pastor.
não esteja fazendo pessoas permanecerem ligadas à igreja por sua causa. Por quê? Porque um dia você vai deixar a igreja local. Seja por Deus chamando você para outro lugar, seja por você chegando ao final da sua jornada ministerial ou ao final da sua vida. As pessoas têm que estar ligadas a Cristo. Você é uma peça de influência. Eu sou uma peça de influência. Cuidado com isso. Principalmente você que tem equipe pastoral. Cuidado. Mesmo que tem pastores que cuidam de pessoas, cuidam de uma área, cuidam de um pequeno grupo ou de um número de pequenos grupos. As pessoas estão ligadas a Cristo e à igreja, e depois ao pastor. A Cristo, à igreja e depois ao pastor. Então, tenha esse cuidado, porque se você tem um pastor auxiliar e ele for enviado para outro lugar e tiver pessoas que só estavam ali por causa dele, elas deixarão a igreja no mesmo momento ou nos próximos momentos. Isso não quer dizer que tem que boicotar o pastor, não quer dizer que tem que tirar o pastor fora. Fazer rodízio de pastor, nada a ver com isso. Tem a ver com levar as pessoas a compreender a ordem das coisas. A ordem das coisas. E por último, muitas pessoas saem da sua igreja e aí, por não ter uma visão de reino, não ter uma visão mais aberta, elas saem da sua igreja porque se mudaram. Se mudaram. E aí, ao se mudar, foi para mais longe, muitas vezes se mudou para a cidade do lado, e por não estar totalmente inteirado com a missão, com a visão e propósito da igreja, ela saiu. Ela podia ter começado um pequeno grupo na outra cidade, se ela tivesse dentro da forma da igreja ser, se fosse isso claro para ela, o local não seria, a distância não seria dificuldade. Na nossa igreja aqui, eu tenho pessoas que vêm 2, 3 cidades de distância. 40 quilômetros. Para vir, 40 quilômetros para voltar. Por quê? Porque há uma compreensão. Então, nós precisamos entender que todos esses 10 pontos que eu falei aqui, essas 10 razões pelas quais as pessoas estão deixando as nossas igrejas, existem, são uma realidade, mas nós podemos ter estratégias para lidar com cada uma delas. Cada uma delas, sem exceção. Nós podemos ter estratégias para lidar com cada uma delas. Agora me fala uma coisa, deixa aí nos comentários ou manda um inbox para mim no Instagram. Qual dessas 10 razões tem sido mais frequente na sua igreja? E quais as estratégias que você tem feito para limitar a perda de pessoas da sua igreja local? Eu espero você na próxima aula. Não esqueça, ainda essas videoaulas estão disponíveis no YouTube. Em breve estarão somente na comunidade. E eu quero convidar você a fazer parte, assine a comunidade e receba tudo isso aqui e muito mais lá juntos, tá bom? Deus abençoe você, meu amigo, pastor, pastora, líder. Nós vamos crescer. Eu tenho certeza, a Igreja de Cristo, a qual nós fazemos parte, irá crescer também, tá bom? Deus abençoe.